Quando a ansiedade te impede de confiar em Deus, esta oração faz o Espírito Santo renovar sua fé. Existe um momento na vida em que a ansiedade faz algo ainda mais profundo do que roubar a paz do coração. Ela começa a tocar a área mais sensível da alma. A confiança em Deus. A pessoa continua orando, continua tentando acreditar, continua dizendo que tem fé. Mas dentro da mente surge uma luta silenciosa. Pensamentos começam a questionar aquilo que antes parecia tão firme. O coração começa a sentir um peso que não sabe explicar. Talvez você conheça exatamente essa sensação. A ansiedade chega primeiro como preocupação. Depois ela começa a dominar os pensamentos. E pouco a pouco, algo muda dentro da fé da pessoa. A mente começa a perguntar em silêncio: será que Deus realmente está ouvindo minha oração? Será que Deus ainda está cuidando da minha vida? Será que as promessas que eu li na palavra também se aplicam a mim? Essas perguntas não aparecem porque você perdeu sua fé. Elas aparecem porque a ansiedade tenta ocupar o espaço onde a confiança deveria descansar. A mente se torna um lugar de conflito. De um lado existe o desejo de confiar em Deus. Do outro lado, existe o medo tentando assumir o controle dos pensamentos. Muitas pessoas vivem essa batalha interior sem falar com ninguém sobre isso. Por fora, continuam vivendo normalmente. Continuam trabalhando, conversando, seguindo suas rotinas. Mas dentro da mente, existe um diálogo constante entre fé e preocupação, entre esperança e medo do futuro. Talvez você tenha se perguntado em algum momento por que confiar em Deus parece mais difícil quando a ansiedade domina o coração. A resposta para isso é profunda. A ansiedade não tenta apenas trazer preocupação. Ela tenta enfraquecer a certeza de que Deus está no controle da sua história. Mas existe algo que você precisa ouvir neste momento. A ansiedade pode tentar pressionar seus pensamentos, mas ela não tem autoridade para apagar aquilo que Deus plantou dentro da sua fé. Mesmo quando a mente está cansada, mesmo quando o coração está inquieto, a presença de Deus continua perto daqueles que o buscam. Se você chegou até este momento deste vídeo, existe uma razão para isso. Deus conhece exatamente o que está acontecendo dentro da sua mente agora. Ele conhece as perguntas que você nunca falou em voz alta. Ele conhece os momentos em que a ansiedade tentou fazer você duvidar do cuidado dele sobre sua vida. E hoje, algo importante pode começar a acontecer dentro do seu coração. Porque existe um processo invisível que faz a ansiedade crescer dentro da mente até começar a enfraquecer a confiança em Deus. Entender esse processo pode mudar completamente a forma como você enxerga essa luta interior. No próximo momento, vamos olhar para algo que muitas pessoas não percebem quando estão enfrentando a ansiedade. A forma como a mente começa, pouco a pouco, a questionar as promessas que Deus fez. Quando a mente começa a questionar as promessas de Deus. A ansiedade tem uma maneira muito sutil de agir dentro da mente humana. No início, ela não aparece questionando diretamente a fé. Ela chega como preocupação, um pensamento sobre o futuro, uma inquietação sobre algo que ainda não aconteceu, uma sensação de alerta constante dentro do coração. A pessoa tenta ignorar esses pensamentos e continuar confiando em Deus como sempre fez. Mas quando a mente começa a carregar muitas preocupações ao mesmo tempo, algo silencioso começa a acontecer. Os pensamentos deixam de ser apenas sobre situações da vida e começam a tocar algo mais profundo. Eles começam a afetar a forma como a pessoa enxerga as promessas de Deus. A mente começa a perguntar em silêncio se Deus realmente está agindo. Não é uma rebeldia contra Deus. É o resultado de um coração cansado de lutar contra preocupações constantes. A pessoa continua orando, continua pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo a mente começa a construir perguntas que enfraquecem a confiança. Talvez você tenha vivido isso recentemente. Você faz uma oração pedindo direção, mas minutos depois a mente volta para o mesmo ciclo de preocupação. Você lembra de uma promessa da palavra de Deus, mas logo surge um pensamento dizendo que talvez aquela promessa não seja para a sua situação. Você tenta descansar em Deus,
mas a ansiedade insiste em trazer cenários negativos para o futuro. Esse processo acontece porque a ansiedade altera a forma como a mente interpreta a realidade espiritual. Quando o coração está cheio de preocupação, a pessoa começa a olhar para as circunstâncias com mais atenção do que para as promessas de Deus. Aquilo que está acontecendo ao redor parece mais real do que aquilo que Deus já declarou na sua palavra. É nesse momento que muitas pessoas começam a sentir um conflito interior muito profundo. A fé diz que Deus está no controle. A ansiedade diz que tudo pode dar errado. A fé lembra das promessas de Deus. A ansiedade insiste em imaginar problemas que ainda nem aconteceram. Essa luta dentro da mente gera um cansaço espiritual enorme, porque a pessoa quer confiar em Deus, mas ao mesmo tempo sente que não consegue silenciar os pensamentos que alimentam o medo. O coração quer descansar, mas a mente continua tentando prever e controlar cada detalhe do futuro. Talvez você tenha pensado que isso significa que sua fé ficou fraca. Talvez você tenha sentido culpa por ter dúvidas enquanto enfrenta a ansiedade. Mas existe uma verdade importante que precisa ser entendida. A presença dessas perguntas não significa que Deus se afastou de você. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesse tipo de batalha interior que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda dentro da alma, porque existe um ciclo invisível que a ansiedade cria dentro da mente. Um ciclo que prende a pessoa entre preocupação, tentativa de controlar o futuro e frustração constante. E enquanto esse ciclo continua, a confiança em Deus começa a ficar escondida debaixo do peso dos pensamentos. No próximo momento, vamos entender exatamente como esse ciclo funciona e por que ele faz tantas pessoas se sentirem cansadas espiritualmente, mesmo quando desejam confiar em Deus de todo o coração. O ciclo invisível que rouba a confiança. Existe um ciclo silencioso que a ansiedade cria dentro da mente. Muitas pessoas vivem dentro desse ciclo durante meses ou até anos, sem perceber claramente o que está acontecendo. Tudo começa com uma preocupação, algo pequeno, uma situação da vida, uma decisão que precisa ser tomada, uma incerteza sobre o futuro. A mente tenta resolver aquilo pensando mais, analisando mais, imaginando possibilidades. Então surge o segundo movimento, a tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. A mente começa a planejar cada detalhe do futuro como se fosse possível antecipar todos os problemas. Pensamentos surgem dizendo que é preciso prever tudo, evitar erros, garantir que nada saia do controle. Mas quanto mais a pessoa tenta controlar, mais percebe que existem coisas que não dependem dela. É nesse momento que aparece o terceiro movimento do ciclo, a frustração. Porque por mais que a mente tente prever e organizar tudo, a vida continua trazendo situações que não podem ser controladas. O coração começa a se cansar. A mente começa a sentir que está lutando contra algo maior do que sua própria capacidade de resolver. E então surge o quarto movimento, a dúvida. A pessoa começa a se perguntar se realmente pode confiar que Deus está cuidando daquilo que ela não consegue controlar. Não porque ela queira duvidar, mas porque o coração está cansado de carregar tantas preocupações ao mesmo tempo. Esse ciclo se repete de forma quase automática. Preocupação, tentativa de controle, frustração, dúvida. E quando a dúvida aparece, a ansiedade ganha ainda mais espaço dentro da mente. O coração tenta confiar em Deus, mas a mente continua tentando assumir um controle que nunca pertenceu a ela. Esse conflito gera um cansaço espiritual profundo, porque a pessoa sente que deveria confiar mais em Deus, mas ao mesmo tempo sente que não consegue desligar os pensamentos que continuam imaginando problemas futuros. A fé diz que Deus cuida. A ansiedade diz que é preciso controlar tudo sozinho. Mas existe algo que precisa ser compreendido neste momento. A confiança em Deus nunca foi construída sobre a capacidade humana de controlar o futuro. A confiança nasce exatamente quando a pessoa reconhece que não precisa carregar sozinha o peso daquilo que não pode resolver. Quando Jesus ensinou sobre ansiedade,
Ele falou algo que muda completamente a forma de olhar para essa luta interior. Ele disse que cada dia já tem suas próprias preocupações e que não precisamos viver tentando carregar o peso do amanhã antes que ele chegue. Essa palavra revela algo profundo. A ansiedade tenta empurrar a mente para um futuro que ainda não existe. E enquanto a mente corre para frente tentando resolver tudo, o coração perde a capacidade de descansar na presença de Deus hoje. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo dentro de você neste momento. Talvez a sua mente tenha passado muito tempo tentando resolver aquilo que só Deus pode cuidar. E por causa disso, a confiança começou a parecer distante. Mas existe uma verdade espiritual que a ansiedade sempre tenta esconder. Uma verdade que pode libertar a mente desse ciclo de preocupação e restaurar a confiança que parecia enfraquecida dentro do coração. No próximo momento, vamos olhar para essa verdade que a palavra de Deus revela e que tem poder para mudar completamente a forma como você enxerga essa batalha dentro da sua mente. A verdade que a ansiedade tenta esconder. Existe uma verdade espiritual que a ansiedade tenta esconder da mente humana. Quando os pensamentos estão cheios de preocupação, parece que tudo depende da nossa capacidade de resolver as situações da vida. A mente começa a acreditar que precisa prever cada problema, antecipar cada dificuldade e encontrar respostas para tudo que pode acontecer no futuro. Mas essa não é a forma como Deus ensinou seus filhos a viver. A palavra de Deus revela algo muito diferente sobre a forma como devemos enfrentar a vida. Em Provérbios está escrito uma orientação que atravessou gerações e continua sendo uma chave para quem está cansado de lutar contra a ansiedade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa frase parece simples, mas ela confronta diretamente o ciclo que a ansiedade cria dentro da mente. Quando a ansiedade domina os pensamentos, a pessoa começa a depender apenas da própria capacidade de entender e controlar as situações. A mente tenta encontrar explicações para tudo, tenta organizar todos os caminhos, tenta prever cada possibilidade. Mas quanto mais a pessoa tenta se apoiar apenas no próprio entendimento, mais percebe que existem muitas coisas que não pode controlar. É nesse ponto que nasce o peso que tantas pessoas carregam, porque a ansiedade coloca sobre os ombros da mente uma responsabilidade que nunca foi destinada ao ser humano. O controle absoluto da vida. Mas Deus nunca pediu que você carregasse esse peso sozinho. Jesus ensinou algo muito profundo quando falou sobre as preocupações da vida. Ele convidou as pessoas a observarem as aves do céu e os lírios do campo. Ele mostrou que existe um cuidado divino que está presente até nas coisas mais simples da criação. E então ele fez uma pergunta que atravessa o coração de quem vive ansioso. Se Deus cuida de tudo isso, quanto mais Ele cuidará de você? Essa pergunta revela algo poderoso. A ansiedade tenta convencer a mente de que tudo depende do esforço humano. A fé lembra que existe um Deus que continua governando a história, mesmo quando nós não conseguimos enxergar todos os caminhos. Confiar em Deus não significa ignorar os desafios da vida. Significa reconhecer que existe uma presença maior do que qualquer problema. Uma presença que vê o que nós não vemos. Uma presença que conhece o futuro que nós não conseguimos controlar. Talvez a ansiedade tenha feito você sentir que precisa segurar tudo sozinho. Talvez sua mente tenha passado muito tempo tentando resolver aquilo que só Deus pode conduzir. Mas a verdade revelada na palavra de Deus continua firme. Você não foi criado para viver carregando sozinho o peso do amanhã. Existe alguém que deseja caminhar com você em cada passo da sua história. Alguém que não apenas observa suas lutas, mas que também deseja restaurar a confiança que a ansiedade tentou enfraquecer dentro do seu coração. E é exatamente nesse ponto que entra a ação do Espírito Santo. Porque quando a confiança parece fraca, quando a mente está cansada e quando o coração sente dificuldade para descansar nas promessas de Deus, o Espírito Santo começa a agir como aquele que restaura aquilo que parecia estar se apagando dentro da fé. No próximo momento,
vamos entender algo que muitas pessoas ainda não perceberam. O Espírito Santo não vem apenas para consolar um coração cansado. Ele vem para renovar a fé e restaurar a confiança que o medo tentou enfraquecer. O Espírito Santo como restaurador da fé. Quando Jesus preparava seus discípulos para os dias em que eles enfrentariam medo, perseguições e incertezas, ele fez uma promessa que se tornaria uma fonte de esperança para todos os que enfrentam batalhas interiores. Ele disse que não os deixaria sozinhos. Ele falou sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo, aquele que estaria presente para guiar, fortalecer e lembrar os corações da verdade de Deus. O Espírito Santo não foi enviado apenas para trazer conforto em momentos difíceis. Ele foi enviado para restaurar aquilo que a pressão da vida tenta enfraquecer dentro da alma humana. Quando a ansiedade começa a afetar a confiança em Deus, o Espírito Santo entra exatamente nesse lugar da mente e começa um processo de renovação interior. Talvez você tenha pensado que sua fé ficou pequena porque a ansiedade trouxe dúvidas para seus pensamentos. Talvez você tenha se sentido culpado por não conseguir confiar em Deus com a mesma tranquilidade que já teve em outros momentos da vida. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. A fé não depende apenas da força emocional de uma pessoa. A fé pode ser fortalecida pela presença de Deus dentro do coração. O Espírito Santo trabalha dentro da mente humana de uma forma profunda. Ele começa a trazer lembrança das promessas de Deus. Ele traz clareza onde antes havia confusão. Ele traz calma onde os pensamentos estavam acelerados. É como se a presença de Deus começasse a reorganizar aquilo que a ansiedade havia espalhado dentro da mente. Muitas vezes as pessoas imaginam que para confiar em Deus precisam primeiro eliminar todos os pensamentos de preocupação. Mas a restauração da fé acontece de forma diferente. Primeiro a presença de Deus entra. Primeiro o Espírito Santo começa a tocar o coração. E pouco a pouco, aquilo que parecia dúvida começa a perder força. Talvez neste momento você ainda sinta sua mente cansada. Talvez ainda existam pensamentos que tentam trazer preocupação sobre o futuro. Mas algo importante pode começar a acontecer dentro de você agora. Quando a presença do Espírito Santo encontra espaço dentro da alma, a confiança que parecia distante começa a respirar novamente. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o coração começa a lembrar quem está no controle da história. O Espírito Santo fortalece aquilo que o medo tentou enfraquecer. Ele reacende dentro da alma a certeza de que Deus continua conduzindo cada detalhe da vida, mesmo quando os caminhos parecem incertos. É por isso que momentos sinceros de oração são tão poderosos. Não porque as palavras tenham força própria, mas porque a oração abre espaço para que o Espírito Santo comece a agir dentro da mente e do coração. Quando alguém se coloca diante de Deus com sinceridade, algo espiritual começa a acontecer dentro da alma. E antes de entrarmos no momento de oração deste vídeo, existe algo que precisa acontecer primeiro. Um momento de reconhecimento. Um momento em que o coração para de tentar esconder suas lutas e decide abrir diante de Deus aquilo que a ansiedade tentou carregar em silêncio. No próximo momento, você será convidado a fazer algo muito simples, mas extremamente profundo. Reconhecer diante de Deus aquilo que talvez você nunca tenha colocado em palavras. O momento de reconhecer a luta diante de Deus. Agora existe um momento importante que precisa acontecer dentro do seu coração. Antes da oração, antes de qualquer palavra ser declarada diante de Deus, é necessário um momento de sinceridade. Um momento em que a alma para de tentar esconder suas lutas e reconhece diante do Senhor aquilo que realmente está acontecendo dentro da mente. Talvez a ansiedade tenha feito você sentir algo que nunca imaginou experimentar. Talvez em algum momento você tenha percebido que sua confiança em Deus começou a enfraquecer. Não porque você deixou de amar a Deus, não porque você quis se afastar da fé, mas porque o peso das preocupações começou a ocupar espaço demais dentro da sua mente. Talvez você tenha tentado continuar forte. Talvez tenha continuado orando, lendo a palavra,
tentando manter sua fé firme. Mas dentro do coração surgiu uma luta silenciosa. Pensamentos perguntando se Deus realmente está ouvindo. Perguntas surgindo sobre o futuro. Uma sensação de que confiar plenamente em Deus parece mais difícil quando a mente está cansada de tanta preocupação. Se isso aconteceu com você, não tente esconder isso diante de Deus. Ele já conhece cada pensamento que passou pela sua mente. Ele viu os momentos em que você tentou descansar e não conseguiu. Ele conhece as noites em que sua mente continuou cheia de perguntas, enquanto o coração apenas queria paz. A fé verdadeira não nasce de um coração que finge não ter lutas. A fé cresce quando a pessoa decide levar suas lutas para a presença de Deus. Quando alguém reconhece sua fraqueza diante do Senhor, abre espaço para que a força de Deus comece a agir dentro da alma. Talvez hoje seja o dia em que você precisa dizer algo simples diante de Deus. Senhor, a ansiedade tentou enfraquecer minha confiança em Ti. Minha mente ficou cheia de preocupações. Meu coração ficou cansado de tentar controlar o futuro, mas eu não quero viver preso a esses pensamentos. Eu quero voltar a confiar que Tu estás cuidando da minha história. Quando esse tipo de sinceridade aparece diante de Deus, algo começa a mudar dentro do coração, porque o Senhor não rejeita um coração que se aproxima com humildade. Pelo contrário, é exatamente nesse tipo de momento que a presença de Deus começa a agir de forma mais profunda dentro da vida de uma pessoa. Agora que o seu coração reconheceu essa luta, agora que você abriu diante de Deus aquilo que talvez estivesse guardado em silêncio dentro da sua mente, estamos prontos para entrar no momento mais importante deste vídeo. No próximo momento, vamos fazer uma oração que pede ao Espírito Santo que toque sua mente, restaure sua confiança em Deus e renove sua fé, onde a ansiedade tentou enfraquecer sua esperança. A oração para renovar a confiança em Deus. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Tu conheces cada coração que chegou até este momento. Tu viste as preocupações que passaram pela mente dessa pessoa hoje. Tu viste os momentos em que a ansiedade trouxe medo sobre o futuro e tentou enfraquecer a confiança que ela sempre teve em Ti. Pai, muitas vezes a mente humana se enche de perguntas quando o coração está cansado. A ansiedade começa a trazer pensamentos que geram dúvida, preocupação e insegurança. A pessoa continua desejando confiar em Ti, mas os pensamentos insistem em mostrar cenários difíceis, problemas que ainda nem aconteceram, caminhos que parecem incertos. Mas neste momento nós lembramos de uma verdade que vem da Tua palavra. O Senhor nunca abandonou aqueles que colocam sua confiança em Ti. O Senhor continua sendo refúgio para os que estão cansados e direção para aqueles que não conseguem enxergar o caminho à frente. Espírito Santo, entra agora neste coração que está ouvindo esta oração. Visita a mente desta pessoa que talvez esteja carregando preocupações por muito tempo. Onde a ansiedade trouxe confusão, derrama clareza. Onde o medo tentou dominar os pensamentos, derrama a paz que vem da Tua presença. Senhor Jesus, muitas vezes a ansiedade faz a mente esquecer das promessas que o Senhor já declarou. Mas neste momento, nós trazemos de volta ao coração a verdade que vem de Ti. O Senhor continua cuidando da nossa vida mesmo quando não conseguimos ver todos os caminhos. O Senhor continua trabalhando na história daqueles que confiam no Teu nome. Pai, nós entregamos diante de Ti cada preocupação que tentou ocupar a mente dessa pessoa. Cada medo sobre o futuro, cada pensamento que trouxe insegurança, cada momento em que a ansiedade tentou fazer parecer que tudo depende apenas do esforço humano. Espírito Santo, toca agora o interior desta vida, restaura a confiança que parecia enfraquecida, fortalece a fé onde a dúvida tentou crescer. Ensina novamente este coração a descansar na certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Que cada pensamento de medo comece a perder força agora. Que cada inquietação comece a dar lugar à paz que vem do Teu Espírito. Que a mente encontre descanso e que o coração volte a lembrar da fidelidade de Deus.
Senhor, nós declaramos que a ansiedade não tem autoridade sobre a confiança desta pessoa. A dúvida não define o futuro dela. A tua presença é maior do que qualquer preocupação que tentou dominar a mente. Espírito Santo, permanece neste coração. Continua renovando a fé, trazendo paz e lembrando todos os dias que Deus continua conduzindo cada detalhe da história daqueles que confiam nele. Em nome de Jesus. Amém. O momento em que a fé começa a respirar novamente. Agora, permaneça por alguns instantes em silêncio dentro da sua mente. Não se apresse para voltar aos pensamentos de preocupação. Não tente analisar tudo o que aconteceu durante esta oração. Apenas permita que a paz de Deus encontre espaço dentro do seu coração. Muitas vezes, as pessoas imaginam que a fé volta como uma emoção intensa, como uma sensação forte que muda tudo de uma vez. Mas a forma como Deus restaura a confiança dentro da alma costuma ser mais silenciosa. Primeiro, vem uma sensação de calma. A respiração começa a desacelerar. Os pensamentos que antes pareciam correr sem controle começam a perder força. Essa é a forma como a presença do Espírito Santo começa a agir dentro da mente humana. Ele não invade o coração com confusão. Ele traz ordem. Ele traz quietude. Ele traz uma paz que não depende de todas as respostas estarem claras. Talvez você ainda tenha perguntas sobre o futuro. Talvez existam situações na sua vida que ainda não foram resolvidas. Mas algo importante pode estar começando dentro de você agora. A fé começa a respirar novamente quando o coração percebe que não precisa carregar tudo sozinho. A ansiedade tentou convencer sua mente de que confiar em Deus era arriscado. Ela tentou fazer você acreditar que precisava controlar cada detalhe da sua vida para evitar problemas. Mas quando a presença de Deus toca o coração, algo muda dentro da forma como a mente enxerga o futuro. A confiança não nasce porque todas as circunstâncias estão perfeitas. Ela nasce quando o coração lembra quem está caminhando ao seu lado. O Espírito Santo começa a restaurar dentro da alma uma certeza que a ansiedade tentou esconder. Deus continua presente. Deus continua cuidando da sua história. Deus continua trabalhando mesmo nos momentos em que você não consegue ver. Talvez agora exista dentro de você uma paz simples, mas profunda. Uma sensação de que o peso que estava pressionando sua mente começou a diminuir. Não ignore esse momento. Receba essa paz como um presente que vem da presença de Deus. A fé muitas vezes retorna dessa forma. Não como uma explosão de emoção, mas como um descanso silencioso dentro da alma. Um lugar interior onde o coração volta a lembrar que pode confiar em Deus novamente. E quando essa confiança começa a voltar, algo muito importante acontece. A pessoa deixa de viver tentando controlar o amanhã e começa a caminhar com Deus um dia de cada vez. Ativação da fé da audiência. Existe algo muito poderoso quando uma pessoa decide declarar com fé aquilo que Deus está começando a restaurar dentro do seu coração. Durante muito tempo, talvez a ansiedade tenha mantido suas lutas em silêncio. Talvez você tenha carregado preocupações dentro da mente sem compartilhar com ninguém. Mas quando a fé começa a se levantar novamente, existe um valor espiritual em expressar essa decisão diante de Deus. Neste momento, se esta oração falou ao seu coração, faça um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários uma declaração simples, mas cheia de significado espiritual. Escreva estas palavras: Eu escolho confiar em Deus novamente. Talvez pareça apenas uma frase escrita em uma tela, mas diante de Deus, palavras carregadas de fé têm peso dentro da alma. Quando você declara que escolhe confiar em Deus, você está lembrando à sua própria mente que a ansiedade não governa mais seus pensamentos. Você está afirmando que sua confiança não está baseada nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Existe algo ainda mais profundo que acontece quando você faz isso. Outras pessoas que estão assistindo este vídeo também estão enfrentando batalhas silenciosas dentro da mente. Algumas estão lutando contra preocupações constantes. Outras estão tentando voltar a confiar em Deus depois de um período difícil.
Quando elas veem uma declaração de fé escrita por alguém que também decidiu confiar novamente, algo começa a acontecer dentro do coração delas. Elas percebem que não estão sozinhas nessa jornada. Elas percebem que existem outras pessoas lutando para manter a fé viva, mesmo em meio à ansiedade. E muitas vezes a coragem de uma pessoa em declarar sua confiança em Deus se torna o incentivo que outra pessoa precisava para fazer o mesmo. Este espaço de comentários se transforma então em algo maior do que apenas uma conversa. Ele se torna um lugar onde a fé começa a se fortalecer entre pessoas que decidiram confiar em Deus, mesmo quando os pensamentos tentam trazer preocupação. Se esta mensagem tocou o seu coração, também compartilhe este vídeo com alguém que pode estar enfrentando a mesma luta. Muitas pessoas estão vivendo dias difíceis em silêncio. Às vezes, tudo o que elas precisam é ouvir uma palavra que lembre a alma de que confiar em Deus ainda é possível. Continue permitindo que a paz que você sentiu neste momento permaneça dentro da sua mente. Sempre que a ansiedade tentar voltar, lembre-se desta decisão que você tomou hoje. Lembre-se que a confiança em Deus não depende de sentimentos perfeitos. Ela cresce cada vez que o coração decide descansar novamente na presença dele. Mas antes de encerrarmos este momento, existe uma última verdade que precisa ser declarada sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Declaração profética sobre o futuro. A ansiedade pode ter tentado convencer você de muitas coisas ao longo do tempo. Talvez tenha sussurrado que confiar em Deus é arriscado. Talvez tenha repetido que você precisa controlar tudo sozinho para que nada dê errado. Talvez tenha feito sua mente acreditar que o futuro depende apenas da sua força e da sua capacidade de resolver problemas. Mas existe uma verdade espiritual que permanece firme acima de qualquer pensamento de medo. Deus continua conduzindo a história daqueles que colocam sua confiança nele. Mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando a mente não consegue enxergar todas as respostas, o Senhor continua trabalhando de formas que muitas vezes não conseguimos perceber no momento. A ansiedade tenta fazer o coração olhar apenas para os problemas. A fé ensina o coração a olhar para Deus. A ansiedade faz a mente imaginar cenários de medo. A fé lembra que Deus já está presente no futuro que ainda não chegou. Talvez existam situações na sua vida que ainda precisam de resposta. Talvez existam caminhos que você ainda não consegue entender completamente. Mas confiar em Deus não significa ter todas as respostas agora. Confiar em Deus significa caminhar, sabendo que Ele já conhece cada passo da estrada que está diante de você. A palavra de Deus revela que aqueles que colocam sua esperança no Senhor renovam suas forças. Eles não caminham sozinhos. Existe uma presença divina sustentando cada decisão, cada passo e cada momento da jornada. Que a partir deste momento, sua mente volte a lembrar dessa verdade sempre que a ansiedade tentar trazer preocupação. Deus continua cuidando da sua vida. Deus continua abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Deus continua transformando aquilo que hoje parece difícil em parte de uma história que ainda está sendo escrita. A ansiedade tentou enfraquecer sua confiança, mas ela não tem autoridade para determinar o final da sua história. A presença de Deus continua maior do que qualquer medo que tentou ocupar sua mente. Que o Espírito Santo continue renovando sua fé todos os dias. Que a paz de Deus guarde sua mente e fortaleça seu coração. E que cada novo dia seja vivido com uma certeza crescente dentro da sua alma. Deus continua fiel, Deus continua presente, e sua história ainda está sendo conduzida pelas mãos dele.